Bem, bom dia. Eu deixo aqui minhas saudações aos secretários, diretores, diretoras, amigos e amigas que fazem parte dessa conversa. Hoje em dia é raro eu palestrar, eu parei de palestrar, né? E faço ainda as palestras que eu me comprometi a fazer. A gente tem palestra marcada, às vezes, 1 ano para frente, então eu estou cumprindo essa agenda. E essa aqui, particularmente, eu estou aqui presente por 2 motivos, né? O primeiro motivo é que era para eu estar aqui, né, alguns meses atrás, e não pude por causa de uma crise de sinusite péssima. Eu tenho uma sinusite crônica e que é muito difícil entrar no avião. O negócio parece que vai me matar quando eu entro no avião, quando eu estou com uma crise de sinusite. E, por acaso, eu estou com uma crise de sinusite, mas eu não podia falar isso, senão ia parecer desculpa, porque se eu faltar 2 vezes pelo mesmo motivo, né, as pessoas vão dizer que é desculpa. Mas eu faltei uma vez, então eu tinha que estar aqui pelo apreço que eu tenho a esse tema, a essa causa, ao trabalho de vocês. Eu acho que é um trabalho fundamental. Eu acho que o consumidor ele é lesado no Brasil mais frequentemente do que não, né? E o segundo motivo é essa causa, né? Que é a questão do superendividamento ser uma das causas às quais eu mais me dedico na minha vida. Eu, sinceramente, falei isso há pouco tempo atrás, eu acho que o principal, e é forte falar isso, o principal problema do nosso país é a forma como o sistema financeiro está estabelecido e como ele é uma máquina de Robin Hood às avessas, tirando dinheiro das pessoas mais pobres para transferir para as pessoas mais ricas sem elas perceberem. E eu acho que enquanto a gente não enfrentar isso, todo o resto vira enxugar gelo. A notícia boa é que o problema é muito simples. A notícia ruim é que ele é muito difícil de corrigir. Porque simples não quer dizer fácil. Simples quer dizer que é uma coisa que todo mundo é capaz de entender, todo mundo é capaz de ver, todo mundo é capaz de até se indignar quando percebe. Agora, difícil porque as forças envolvidas nessa questão são forças que cada vez, né, controlam mais, cada vez ocupam mais espaços de poder e cada vez são mais difíceis de serem enfrentadas. Então, é uma questão que é simples, mas é extremamente difícil de ser enfrentada. E quando a gente reúne muitas pessoas que têm como objetivo enfrentar problemas como esse, a gente tem que cacifar esses encontros, tem que apostar nesses encontros. Então, vamos começar pelo final. Vamos começar pelo final. O Brasil é o lugar no planeta, onde, não dá para dizer no universo, né? A gente não sabe se tem outros planetas que têm sistema financeiro, mas no planeta Terra, o Brasil é o país onde os bancos têm a maior lucratividade. O Brasil não é a maior economia do mundo. O Brasil não é o país do mundo com maior renda média. O Brasil não é o país do mundo que tem as maiores taxas de poupança. O Brasil não é o país do mundo que oferece mais crédito. Mas o Brasil é o país do mundo com a maior lucratividade dos bancos. Isso é um estudo da McKinsey, que é uma das maiores consultorias do mundo, talvez a mais reputada, né? Você tem grandes consultorias, você tem a Boston Consulting Group, você tem a McKinsey, você tem a Accenture, mas talvez a mais reputada em termos da sofisticação dos seus relatórios seja a McKinsey. Então, o relatório da McKinsey, 2019, se não me engano, que mostra todos os países do mundo, e são aqueles infográficos onde a cor que você pinta o país vai ficando mais escura, não sei se vermelho, azul, mas vai ficando mais escura à medida que na escala vai subindo, né? E o Brasil é o único que tem a cor mais escura do mapa inteiro. O Brasil é o país do mundo que tem a maior lucratividade. E aí
um detalhe que não é pouco importante, já ajustado para o risco. Já ajustado para o risco que esses bancos correm. E como é que você explica isso? Como é que pode o Brasil, então, se não é a maior economia, não é o país que concede mais crédito, não é o país que tem a maior renda per capita, renda média, como é que pode o Brasil ser o país onde os bancos têm maior lucratividade? Bem, sobre isso que eu acho que a gente vai falar um pouco hoje. Primeiro, o Brasil é um país que tem, historicamente, a maior ou uma das maiores taxas de juros reais do mundo. O Brasil hoje lidera o mundo, mesmo depois das quedas que a gente teve da taxa de juros, lidera o mundo como a maior taxa de juro real do mundo, que é a taxa de juro básica da economia, aquela definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, menos a inflação corrente do país. Você pode fazer o estudo também de qual é a taxa de juros prevista para os próximos 12 meses e a inflação prevista para os próximos 12 meses. Você vai ver que o Brasil também lidera. E quando não lidera, está ali em primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas por que será que a gente tem uma taxa de juro real tão alta? O Brasil tem uma situação de contas externas extremamente preocupante? Não. O Brasil tem um problema de reservas internacionais e tem uma fragilidade muito grande que faz com que as pessoas temam um ataque à nossa moeda a qualquer momento? Não. O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva, graças aos governos Lula e Dilma, que construíram essas reservas aqui no Brasil. Então, não tem esse problema. O Brasil ele tem um endividamento em relação ao PIB, o famoso dívida-PIB, que é muito acima do normal. Não. O Brasil também não tem, e, aliás, em relação a economias do tamanho do Brasil, fica até um pouco abaixo da média desses países. Então, qual o motivo? É uma boa pergunta. Voltaire, né, um dos grandes pensadores iluministas, ele dizia isso, e Mário Quintana, nosso poeta gaúcho, falava também, que mais importante do que as respostas são as perguntas. Então, essa é uma boa pergunta. Por que será? Né? Porque o modelo utilizado pelo Banco Central... Alguém aqui já viu o modelo utilizado pelo Banco Central? Provavelmente não, eu já. E o modelo utilizado pelo Banco Central é um modelo onde você tem que alimentar um monte de estimativas. Estimativas de como é que vai ser a questão climática no próximo ano, como é que vai ser a safra no próximo ano, como é que vai variar o preço do petróleo no próximo ano, como é que vai oscilar o mercado externo, a parte financeira e a parte de trading, né, de comércio exterior. É um monte de variável que você tem que alimentar. Então, ele te permite alimentar o modelo para pegar o tipo de resposta que você precisa, o tipo de resposta que você quer. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, é o mesmo modelo que a gente usa, com pequenos ajustes, há décadas. Com pequenos ajustes. E será que o mundo não é diferente? Será que as relações entre as variáveis também não são diferentes? Por que será que a gente tem essa taxa que é diferente do mundo inteiro, sem ter essa questão inflacionária como sendo uma questão que o Brasil é diferente do mundo inteiro? Pelo contrário, os principais componentes na nossa inflação, hoje em dia, são alimentos e energia. Nós somos o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Saiu essa semana a notícia de que somos o primeiro de alimentos processados. E somos um exportador de petróleo também. Então, por que isso? E a resposta, a minha resposta, é para manter a lucratividade do sistema financeiro. Não tem outra resposta. E eles têm um poder para poder manter isso, que é fácil de observar, pegando os últimos 10 presidentes do Banco Central. Não existe uma porta giratória mais escancarada do que o Banco Central. O Banco Central ele
tirando Tombini, que foi presidente do Banco Central no governo Dilma, todos os outros ou vieram ou voltaram para as mesas dos bancos de investimento e dos grandes bancos do Brasil. Quem não consegue ver um conflito de interesse nisso, não entendeu nada ainda. Eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e as festas onde essas pessoas frequentam, os grupos de WhatsApp dos quais elas fazem parte, as ligações que elas recebem, são de pessoas que têm essa visão de país, que é uma visão formulada e construída para garantir essa lucratividade. E o mercado financeiro tem uma característica. Ele é um setor da economia que não é produtivo. É um setor que não produz nada. Um banco, ele não monta uma cadeira. O mais legal é que quando eu falo essas coisas de banco, como eu trabalhei 20 anos em banco, eu sei exatamente a resposta que o cara tem para me dar. Não, mas a gente financia. Graças a nós, as empresas elas têm acesso ao capital que permite ela construir a cadeira e etc. Mas vamos lá, voltando. Banco não produz nada. Banco não planta um alface. Banco não monta um computador. Banco não, enfim, não faz nada a não ser um caminho por onde o dinheiro flui. Então, o banco oferece crédito, o banco recebe a poupança das pessoas. O banco é como se fosse a estrada por onde as mercadorias circulam. E o banco tem um pedágio. Ele tem a concessão dessa estrada do dinheiro e tem um pedágio que ele pode cobrar. O problema é que, no Brasil, o pedágio, passa o caminhão com a mercadoria, o pedágio fica com o baú inteiro do caminhão, fica com a mercadoria inteira, sai o caminhão vazio do outro lado. Porque vamos lá, por que é importante entender que os bancos não produzem nada? Porque se o banco não produz nada e dinheiro significa riqueza, porque o dinheiro tem que representar riqueza. Porque se o dinheiro não representar riqueza, a gente faz o seguinte, constrói 10 casas da moeda e imprime um monte de dinheiro, sem fim. E dá para todo mundo um monte de nota de R$100, dá para todo mundo um monte de nota de R$50. Ninguém vai viver comendo nota de R$50. Ninguém vai viver comendo nota de R$100. Aquilo precisa representar riqueza. Então, se você faz parte de um setor da economia que não produz riqueza, a riqueza que você acumula tem que vir de algum lugar. Toda vez que você tem um setor não produtivo, especificamente o setor financeiro, tendo lucros absurdos, isso significa sequestro de produtividade da economia. Não tem como. Não tem como. E o problema é que a gente está falando sequestro de produtividade das empresas, etc. Mas também é sequestro de produtividade das pessoas. Veja que um amigo meu, presidente de um dos grupos que reúne as grandes empresas do Brasil, sabendo dessa minha luta contra essa injustiça, né, que rege o sistema financeiro do Brasil, um dia chegou para mim e falou: Eduardo, tinha um menino na minha frente aqui e ele pegou... Eu vou falar nomes de algumas instituições financeiras, mas só com dados, tá? E não tem nada assim, tem nada pessoal do Eduardo contra a instituição financeira, porque é contra o sistema. Mas só para vocês saberem que são casos verdadeiros, são casos de empresas de verdade, tá? E ele chegou e falou: tinha um menino aqui na minha frente, naqueles caixas que tem de 24 horas, você pode tirar o dinheiro ali, aqueles ATMs, né? Aí o menino pegou, tirou uma nota de R$100 e saiu. E não pegou o recibo. E eu vi o recibo, lembrei de você, e me mandou a foto do recibo. Era do Banco Original. 967% ao ano era a taxa de juros, ele tinha pego os R$100 de empréstimo. Aí eu cheguei para ele e falei o seguinte: cara, e se alguém aqui me acompanha sabe que eu já fiz essa conta. Eu cheguei para ele e falei o seguinte:
Esses R$ 100 que ele pegou, era 969% ao ano. Você sabe quanto que ele vai dever? É só um exercício matemático, tá? Em 5 anos, se ele não pagar essa dívida. Quem já ouviu aqui eu falando, por favor, não responda. Mas tentem um exercício aqui de 10 segundos, tentem pensar. O cara pegou R$ 100. Se ele não pagou em 5 anos, quanto que ele deve naquela taxa? Aí eu faço essa pergunta às vezes, aí umas pessoas falam, sei lá, multiplicou por 5, R$ 500. A outra fala, não, R$ 500. Esse cara deve R$ 5.000. Aí tem os caras que falam, não, eu sei que é uma loucura, R$ 50.000. Aí todo mundo olha torto. Ele deve R$ 14 milhões. 14 milhões de reais. Aí você fala, não, mas Eduardo, mas como é que pode? É essa a taxa. Ah, mas ninguém fica 5 anos devendo esse dinheiro. Mas ele fica um tempo, quando ele sai, entra outro. Então, para o banco, é como se tivesse. Eu propus, durante a campanha eleitoral, uma lei, e tem uma coisa interessante desse, ninguém precisa acreditar nisso ou não. Eu, em casa, um dia falei, tive uma ideia. Por que a gente não faz o seguinte? A gente pega, e quando uma pessoa tiver uma dívida, a gente limita o quanto essa dívida pode crescer ao dobro, mas ao dobro em valores reais, descontando a inflação, ao dobro do que ela pegou. E quando ela pagar esse dobro, está liquidado automaticamente. E aí resolvi pesquisar as leis anti-usura. O mundo inteiro tem lei anti-usura, o Brasil tinha também, deixou de ter. Tem, mas não tem. Tem, mas não precisa ter, que é assim que funciona. Eu estou falando com isso para provocar vocês mesmo, tá? Porque na prática não tem. E eu descobri que na Inglaterra, né? O berço do comunismo, não é isso, a Inglaterra? É mais capitalista ali, ó, Inglaterra e Holanda, onde surge ali o capitalismo com toda a sua força e etc. Na Inglaterra tem desde 2014 uma lei que é exatamente assim. Na verdade, é um pouquinho mais dura, porque ela não corrige pela inflação. É 100% do que a pessoa pegou emprestado, que tem que ser o limite. E propus isso durante a campanha. Falei com a campanha do PT, falei com a campanha do Ciro Gomes. O Ciro Gomes botou como um dos projetos dele, etc. E aí, no desenrola, agora, aprovaram essa lei. Mas deram uma chance para os bancos substituírem a lei com uma outra, para eles se autorregularem, com uma outra que eles já achassem justa. E ontem saiu a proposta dos bancos. Eu ainda acho que eu li errado, porque eu só li nos jornais a notícia. Eu não tive tempo, eu vim para cá ontem, então não tive tempo de ler a notícia. Mas o que saiu nos jornais é que a ideia dos bancos é o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, a gente concorda com esse 100%, né? O máximo que você pode cobrar é 100% do que ele tomou emprestado. Se ele pegou R$ 100 emprestado, o máximo que você pode cobrar dele é 200. Quando bater 200, está liquidado. Mas a única mudança que a gente quer sugerir é o seguinte, ele pegou 50. Se ele não pagou e os juros, eles somaram mais 50, aí vamos só fazer o seguinte, a gente soma esses 50 aos 50 iniciais, vira 100. Aí vira 100% desses 100. Então, você sempre soma os juros no que pegou e bota 100% em cima da soma dos dois. Parece palhaçada, não parece? Em outras palavras, não tem limite. Ou seja, em outras palavras, não muda nada. Mas é por isso que eu falei, é simples ver que é uma grande, e perdoe usar uma palavra tão assim, chula talvez, mas é uma grande palhaçada. Chula não, porque os palhaços, os palhaços poderiam salvar o Brasil com a alegria deles, com a arte, com tudo. É uma grande, enfim, picaretagem. É uma grande picaretagem. E com isso, a gente vai escravizando a classe trabalhadora brasileira, que não tem ideia disso, nenhuma ideia. Eu, há 5 anos, uma das coisas que eu dedico à minha vida é a questão da educação financeira.
E você pega uma pessoa, e eu já peguei algumas, que tem dívidas de 50, 100, 400 mil reais, porque compraram um sofá, porque compraram uma geladeira, porque compraram uma televisão. E o cara paga. E talvez aqui a gente se pergunte, mas por que ele paga? A gente fala isso porque a gente nunca viveu essa situação. Talvez alguns aqui ou algumas tenham vivido. Mas você já recebeu um telefonema de um banco ou de uma empresa contratada para cobrança de banco quando você deve? É literalmente uma ligação de terror, uma ligação de ameaça. O cara chega e fala o seguinte, eu gostei, como é que é o ameaça? Pá! É isso aí. É uma ligação de ameaça, e você se sente agredido, atingido. E o cara fala o seguinte, se você não pagar, seu nome vai ficar sujo em tudo que é lugar, você não vai mais conseguir consumir nada, e o cara diz que vai acabar com a tua vida. Tem um rapaz que trabalha comigo, chama Eduardo, o nome dele. E um dia eu estou em casa e toco o telefone. E aí uma pessoa já veio falando assim, na maior grosseria assim, alô, o Eduardo está? Eu falei, é ele. Então, Eduardo, é o seguinte, a sua dívida... E começou a... Aí eu falei, vou até falar uma coisa que é errada, fiz, mas eu vou falar porque é um... Quando ela entrou no embalo, eu falei, agora eu vou me passar pelo Eduardo agora, porque eu não sabia que ele estava endividado. E porque não sei o quê, você está endividado. Aí eu falei, mas tira só uma dúvida aqui. Repito, eu me passar por uma pessoa não é uma coisa correta, mas eu estava notando que ela estava completamente desesperada, sem me dizer o quê. Eu falei, vou tentar ajudar. E ela falou assim, eu falei, me tira só uma dúvida, eu esqueci. Quanto é que eu estou devendo mesmo? 40 mil reais. Putz. Eu falei, olha só, eu queria te falar uma coisa. Não é só para você que eu estou devendo. Estou devendo para um monte de gente. E desisti de tentar minha vida aqui, vou voltar para onde eu moro. Aí eu moro, aí falei uma cidade assim, eu viajo o Brasil inteiro, né, para morar em acampamentos, morar em quilombos, então eu sei um monte de cidade pequena, um nome de cabeça. Falei uma cidade no interior, acho que da região norte, e falei assim, eu vou voltar para lá, e eu queria antes, só para eu ficar com a consciência limpa de que eu tentei, te fazer uma proposta. E para eu poder sair daqui tranquilo. Eu quero liquidar essa minha dívida por R$ 1.500. Amor, você está louco? Você não entendeu o que eu falei? Eu falei que você deve 40 mil. Você deve 40 mil reais. Como assim 1.500? Ele falou, então tá bom. Mas a gente vai atrás de você. Eu falei, boa sorte. Você viu meu sobrenome? Eu chamo Eduardo da Silva. Você tenta me achar. Falei assim mesmo. Falei, agora, se você tiver interesse, eu só vou embora na próxima semana. Você tem uma semana. E desliguei o telefone. Não deu 10 minutos, ela me ligou de volta. Eduardo, por 2 mil a gente liquida a dívida. E eu falei, tá bom, está liquidado. Quando o Eduardo chegou em casa, foi, Eduardo, olha só, sem querer eu acabei sabendo que você deve 40 mil reais, mas a notícia boa é que está liquidado, por 2. Isso muda a vida de uma pessoa para sempre. Só que se ela não sabe, ela vive para pagar aqueles juros. E ela viver para pagar aqueles juros, o Pepe Mujica fala muito isso, o nosso tempo, o nosso dinheiro é tempo de vida gasto. Significa que ela acorda às 5 da manhã, ela pega a condução, ela trabalha normalmente um trabalho braçal, um trabalho físico que vai usando e gastando o teu corpo, a tua vida, literalmente, ao longo dos anos que você tem, para todo esse teu esforço e parar nesses juros, que é um roubo, literalmente, porque uma coisa que você negocia de 4 por 2 e a pessoa não sabe que pode,
Então, é uma escravidão financeira, não tem outra palavra. Porque se todo o fruto do seu trabalho vai embora assim, vira uma escravidão financeira. E é simples você mudar isso, mas a gente não muda. Eu entrei ontem à noite, no site do Banco Central e entrei na página das taxas de juros. Taxa de juro pessoal, crédito não consignado. O campeão, são 60 e poucos bancos. Crefisa, 800% ao ano. Cheque especial rotativo. O campeão, o Crefisa é vice-campeão. Mas o campeão, não lembro qual era o nome, Omni, alguma coisa assim. 1.000 e alguma coisa por cento ao ano. O segundo lugar era acima de 1.000% ao ano também. Está lá. Pode. Se não pode, como é que está na página do Banco Central? No ranking. Aí eu entrei no cheque especial. São 31 bancos. O ranking do cheque especial. Você sabe quais são os bancos que ocupam a posição 29 e 30? A ordem da menor taxa para maior. Então, são o vice-campeão e o terceiro lugar nas taxas mais altas no crédito especial no Brasil, o Itaú e o Bradesco. O Itaú... E ali você tem, quem aqui já estudou ciências atuariais, sabe que nesses bancos você tem público suficiente, como se fosse numa seguradora, para você poder jogar com a estatística a teu favor, você não tem grandes riscos. É o número 29 e o número 30. É o número 29 e o número 30, gente. E está lá. E a propaganda do Bradesco diz, entre nós você vem primeiro. E o do Itaú, eu adorei a do Itaú porque eu vi essa semana passada. Diz o seguinte, como é que é? Construído com o teu futuro. É verdade, a gente tem que falar. O cara rouba o futuro do cara para poder se construir. Eu achei espetacular esse slogan do Itaú. É alguma coisa tipo assim, construído com o teu futuro. Perfeito. E esses bancos dizem que se a gente não cobrar essa taxa, porque no Brasil a inadimplência no Brasil não é alta. Não é. É abaixo da média dos países da OCDE. Não, porque o endividamento das pessoas em relação à renda familiar é altíssima. Não é, é alta depois dos juros, mas antes não é também. Aí eles falam, não, mas se você for pegar aquele crédito aquele mais curto, né, que é esse que tem as taxas de 800, 900, a inadimplência é muito alta. Aí vem a pergunta da relação de causalidade. Será que a inadimplência é alta porque a taxa é alta ou a taxa é alta porque a inadimplência é alta? É pagável uma dívida de R$100 que vira 14 milhões? Não tem como uma inadimplência ser baixa com uma taxa desse tamanho. E aí a gente chega no seguinte absurdo. Hoje, a gente vive uma situação onde os 4 maiores bancos do país, anunciaram agora o lucro do último trimestre. Eu sei que todo mundo aqui é esperto, mas eu vou tornar assim claro o significado. Trimestre, 3 meses. 3 meses. 4 bancos, não é o sistema financeiro, 4 bancos. O lucro dos 4 bancos do Brasil maiores nesses últimos 3 meses foi 25 bilhões de reais. Só para a gente poder fazer um pouco de comparação e entender que a gente não vai para lugar nenhum com um país assim, não tem chance. Porque o Nietzsche falava, a pior coisa do mundo pode ser a esperança, porque ela prolonga o sofrimento. Você tem esperança numa coisa que não tem jeito, é besteira. É melhor ficar pessimista logo. Veja o seguinte, 25 bilhões em 3 meses. A gente tem, para mim, o programa de maior sucesso no Brasil, chama-se Programa de Aquisição de Alimentos. É um programa
que você tem no Ministério do Desenvolvimento Agrário e que você compra a produção de pequenos agricultores, garantindo um volume e um preço ao longo do ano. Com isso, eles conseguem ter uma previsibilidade do que vão ter de receita, conseguem comprar seus equipamentos, conseguem investir nas suas comunidades, conseguem melhorar a sua produção. E melhor do que isso, que muita gente não leva isso em consideração, eles passam a todos ser cooperativos. Uma comunidade ajuda a outra, porque elas não estão competindo. Elas fazem intercâmbio de técnicas, elas trocam sementes, elas trocam experiências. Quando alguns governos estaduais, algumas prefeituras acabaram com esses programas, e o governo passado também praticamente acabou com esse programa, você botou as pequenas comunidades todas para competir uma com a outra. Eu visito essas comunidades. Você teve uma tragédia nas comunidades. E você teve uma tragédia nas economias locais. Porque as cidades onde essas... Olá, Vadir, como vai? Tudo bem? Prazer receber aqui o nosso secretário. Você, nessas comunidades, o cabeleireiro faliu, o bar faliu, o amarinho faliu. Então, é um programa que você garante renda para essas pessoas, garante dinamismo para as cidades, garante alimento de qualidade para o destino desse alimento, que são crianças, são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, são presídios, são, enfim, lugares que precisam muito desse alimento. Esse programa foi turbinado com esse governo e tem um orçamento anual de 900 milhões de reais. Anual de 900 milhões de reais. A Marina anunciou, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, anunciou ontem, e com, enfim, muita alegria, porque isso tinha sido destruído também no governo passado, um aporte do Fundo da Noruega para a proteção da Amazônia de 50 milhões de dólares, 250 milhões de reais. Enorme, isso tinha parado, isso faz muita diferença. Pois bem, voltando ao número que eu passei para vocês dos bancos, os 4 maiores bancos do Brasil nos últimos 3 meses lucraram 25 bilhões de reais. Eu vou fazer a conta para vocês. Isso significa por dia útil, porque tudo no Brasil é dia útil, o nosso sistema é dia útil. Significa por dia útil um lucro de 400 milhões de reais. Significa que essa ajuda que a gente está, enfim, soltando foguetes para proteger a Amazônia, vocês sabem o tamanho e a importância da Amazônia, ela é mais ou menos a metade do que esses 4 bancos lucram em um dia. O programa de aquisição de alimentos, que atende milhões de pessoas e beneficia milhares de cidades, ativando a economia delas, é o equivalente a 2 dias. 2 dias de lucro desses 4 bancos. E pasmem e se indignem com isso. A matéria da Folha de São Paulo era o seguinte: com o lucro de 25 bilhões nos últimos trimestres, maiores bancos do Brasil afirmam que o pior já passou. Essa eu quero ver traduzir, porque essa é... Os 4 afirmam que o pior já... Sabe o que foi o pior? O pior foi durante a pandemia. Um lucro acima de 50 bilhões de reais. Pandemia, onde milhares de empregos eram perdidos todos os dias, e onde o ministro da Economia, as pessoas não se lembram disso, mas eu me lembro e me lembro a data, 23 de março de 2020. Todo mundo diz que a primeira proposta do Paulo Guedes era dar uma bolsa de R$200. Não é. Não é. A primeira proposta do Paulo Guedes foi mandar os trabalhadores para casa 4 meses sem receber nada. Essa foi a primeira proposta do Paulo Guedes. Num país onde
67% das pessoas, pesquisa divulgada ontem, não tem 1 centavo de poupança. 10% tem uma poupança que dura no máximo 3 meses e 10% uma poupança que dura no máximo 6 meses. Você imagina o que é você mandar as pessoas para casa durante 4 meses sem receber nada? E sem receber nada não é nada a mais. As empresas não precisariam pagar o salário das pessoas. 4 meses. Mas isso vem de um ministro, que era o ministro brasileiro, que falava que o problema do pobre brasileiro é que ele não poupa. Eu hoje em dia tenho um programa aqui como se fosse de televisão na internet, a gente tem um noticiário, etc. E a gente vai começar a ter os realities. Eu juro que eu queria ter um reality botando o pessoal da Faria Lima para viver com um salário mínimo. Não, ia ser divertido, porque você ia pegar o Paulo Guedes, por exemplo, e falar, você tem 1.300, agora 1.400, né? Eu estou vendo, até o governo está fazendo uma campanha para mostrar que foi para 1.400, mas que seja 1.400. Que ótimo que a gente está subindo mais que a inflação. Mas ainda, gente, 1.400. Porque a gente pensa o seguinte, não, 1.400, deixa eu fazer a conta. O macarrão custa quanto? A salsicha custa tanto? Mas calma aí, irmão. Para começar, ninguém tem que viver de macarrão com salsicha. Segundo, você tem que cozinhar um macarrão com salsicha. Então, você tem que ter um fogão, você tem que ter gás. Segundo, não pode estar o fogão e o gás no meio da rua. Você tem que morar numa casa, você tem que ter aluguel. Ou comprar a tua casa, mesmo que seja a casa mais barata. Alguma coisa você tem que gastar. Você não pode comer um macarrão com salsicha nu. Você tem que ter uma roupa. Você tem que comprar um macarrão com salsicha. Então, você tem que ter uma condução. E o Paulo Guedes falava que o problema era que o brasileiro pobre não poupa. A gente se acostumou com os absurdos e deixa passar os absurdos. Para mim, um top 5, porque falar o maior absurdo do Brasil nos últimos anos é difícil. Uma top 5 dos absurdos do Brasil nos últimos anos foi o ministro da Economia admitir que todo o dinheiro dele estava num paraíso fiscal. Isso, eu acho que, assim, a gente não se deu conta, tanto não se deu conta que isso não deu em nada. É claro que a chamada grande mídia não contribuiu, porque todos os donos de veículos da grande mídia têm dinheiro em paraíso fiscal, todos. Mas você tem noção do que é um ministro da Economia que tem que convencer as pessoas para investir no nosso país, tem que convencer as pessoas a pagar os impostos que elas devem, porque elas ganharam o dinheiro. Vamos pensar aqui, gente, de uma maneira, pensando em justiça mesmo, que ousadia, eu que não entendo nada do mundo jurídico, mas pensando em justiça no conceito de justiça. As ruas que a gente anda para chegar até aqui, a luz que ilumina esse prédio, os tijolos que constroem esse edifício, foram deixados como legado por aqueles que vieram antes nesse país, por pessoas que dedicaram seu tempo, sua vida, seu suor, seu sangue para poder a gente está aqui. Como que a gente vai fazer a nossa fortuna usando tudo isso para levar tudo para fora e não deixar nada de volta aqui? Eu estou pensando na ética da história. Paulo Guedes, ele era, na minha opinião, ilegal e imoral, talvez até principalmente imoral. Mas veja que esse país desses absurdos, aí eu vou falar agora algo que eu acho que é muito pertinente para o encontro que a gente está tendo, sendo super pragmático. Tivemos a pandemia, então, com essa turminha, tocando o país, e quando teve a pandemia, a turma me ligou, Eduardo, nessa semana, aquela semana que o mundo parou, todo mundo, eu fui para o meu sítio, que era um cenário de ficção científica, aquelas cenas ali na Praça São Pedro, lá no Vaticano, tudo vazio, as ruas de Londres vazias, Paris vazio, Nova York vazio, São Paulo vazio.
Eu fui para lá, falei, pô, eu lembro no primeiro dia, eu peguei e plantei 3 ilheiras lá no sítio de inhame, porque eu falei, vou viver de inhame aqui, então eu consigo... Mas essa é a loucura do negócio, do desespero na história. Eu tenho foto de eu plantando os inhames lá. E aí, nessa semana, a turma me ligou e falou, Eduardo, temos que ajudar os bancos, senão os bancos vão quebrar. Eu falei, não vão quebrar nada. Mas aí começa o discurso e a turma de esquerda cai toda. A turma de esquerda cai toda nesse discurso. Porque os bancos me ligaram e falaram que o Fundo Garantidor de Crédito não sustenta, e se todo mundo resgatar, porque não sei o quê. E eu conseguia ouvir a voz das pessoas que contaram essa história para eles, porque eu fiquei 20 anos ali. E aí eles me ligam e falam assim, não, então temos que ajudar os bancos. Eu falei, mas olha só, vocês têm uma oportunidade na vida inteira de vocês, de chegar e falar assim, ó, a gente vai ajudar mais, que foi o que minimamente, e muito minimamente, os Estados Unidos fez na crise do Lehman Brothers. Quem vier pedir ajuda, vai pegar ajuda se... Aí você falava, você vai ter que assumir que ao longo dos próximos anos seus executivos não podem ganhar um bônus acima de tanto, que do lucro da tua empresa nos próximos anos, um percentual X vai ser um percentual que vai ser, você não pode, eu não posso te ajudar com o dinheiro que está faltando na economia para ficar lucro para a família. Lucro para os Setúbal, para os Vilela, lucro para os Moreira Salles. Não pode, isso tem que ser uma coisa para... Não é para segurar o sistema, não é, sua preocupação não é o pequeno investidor. Então, eu vou fazer isso para o pequeno investidor. Aí, não, ajudaram. Em 2 semanas saiu. Isso não é dinheiro que foi dado, mas linha que foi disponibilizada, mais de R$1 trilhão. 1 trilhão e 200 milhões, aí vem 200 bilhões de reais. Aí o engraçado é o seguinte, na semana que faz isso, o Paulo Guedes diz para todo mundo que concedeu mais de R$1 trilhão. Aí quando todo mundo critica depois, ele diz, não, isso era só linha, não concedi. Então o discurso varia para o que ele precisa, mas concedeu, linha mais de R$1 trilhão. E aí a gente começou, pô, como é que vai ajudar, não sei o quê, e veio o Pronamp. Tem tudo a ver com o que vocês fazem, o que eu vou dizer agora, do Pronamp. Tudo é preâmbulo para dizer esse caso. E aí, quando começou o Pronamp, primeiro, eu achava que o Pronamp, pô, se os bancos tiveram essa moleza, você tinha que chegar e falar o seguinte, ó, o dinheiro que vocês vão conceder para as pessoas, esse dinheiro tem que ir na mesma moleza. Tu não pode ganhar dinheiro com isso. Beleza, eu comecei a receber mensagem de pessoas que trabalham nos bancos públicos, me falando, Eduardo, aqui no banco, a instrução é oferecer o crédito casado com seguro aqui garantia. E era proibido, porque a lei não permitia. Eduardo, aqui o banco está mandando conceder o crédito a R$ 2,99 por mês. Era proibido, tinha um limite, se não me engano era Selic, que era o limite que você podia conceder. Eduardo, o banco está mandando oferecer aqui o crédito com tal prazo, não sei o quê, e tudo proibido. Aí eu cheguei, liguei para senadores, amigos meus, e falei, cara, tem uma coisa muito simples para fazer, que às vezes o simples funciona. Vamos obrigar todos os bancos a ter na entrada, mas na entrada do lado de fora, abriu, põe um cartaz que é o seguinte, aqui tem Pronamp, é proibido vender seguro garantia com não sei o quê, é proibido a taxa ser superior a não sei o quê, o prazo não sei o quê, e você tem direito a isso. 200, nem isso, R$200 custa botar uma faixa dessa. Acho que genial a ideia. Porque o cara entra, ele sabe, está ali na porta. E aí a gente anuncia para todo mundo que na porta tem isso. Pergunta se conseguiu passar. Não conseguiu. Não conseguiu. E isso tinha que, de outra maneira, ter hoje.
Porque deixa eu contar uma coisa para vocês. Alguém aqui já trabalhou em banco, em agência? Alguém? Lá atrás eu vi uma mão. E aqui outra. Eu converso todo dia com gerentes de contas. Conversei esse fim de semana muito com uma. Converso muito. O maior conflito de interesse que vocês podem imaginar na vida de vocês existe entre um gerente de banco, que está atendendo uma pessoa, e a pessoa que está sendo atendida. Eu comecei a nossa conversa dizendo o seguinte: banco não produz nada. Banco não é setor produtivo. Então, toda a riqueza que o banco tem vem do setor produtivo, vem de quem produz. Toda operação que é boa para o banco é ruim para o cara que produz. Porque se a soma de riqueza ela é dada, ela é fixa, se esse cara está tirando e ele não produz nada, tem que sair de algum lugar. Eu trabalhei em banco 20 anos. Todos os gerentes do Brasil funcionam no regime de metas. Todos os gerentes do Brasil funcionam no regime de metas. Quais são as metas? Vender, enfiar cartão de crédito na taxa de juros mais cara, perdoe usar o verbo enfiar, mas é isso mesmo. É enfiar seguro de vida e normalmente, pasmem, mentindo, dizendo que é plano de previdência. A quantidade de pessoas que chegam falando, eu fiz um plano de previdência, mas não estou entendendo, porque eu já coloquei nesse plano de previdência aqui, somando tudo que eu coloquei 40 mil reais, fui lá ver, eu tenho 5. Porque não é plano de previdência, o cara fez um seguro de vida. O cara tem que enfiar crédito, mesmo quando o cara não precisa. Então, as metas que ele tem são os produtos que são os piores para os clientes e que são os melhores para o banco. Só que o cara não tem proteção nenhuma, porque ele não entende nada. Ele tem medo. Não sei se vocês sabem dessa história, mas hoje em dia não é mais assim, mas aquela mesa que existia do gerente grande, ela sempre ficava um degrauzinho acima. A pessoa ficava ali embaixo, o gerente todo de terno, um degrau acima, com uma mesa enorme, e a intenção era essa mesmo. Ele entende mais do que eu não vou discutir. E apesar de não ter a mesa, apesar de não ter, o terno ainda tem, mas as pessoas se sentem ali menores, inseguras, com medo, e elas topam o que o cara falar. E o mais, assim, curioso é que os gerentes se sentem mal, claro que não todos, mas se sentem mal de fazer. Vários deixam a profissão quando se dão conta do mal que fazem para essas pessoas. Agora eu pergunto, por que não tem, cigarro não tem aquele negócio? Isso pode te causar câncer no pulmão? O sistema financeiro tinha que ter. Eu acho, eu vou além, tá? Que tinha que ter algum tipo de regulação das propagandas, gente. Tem que ter. Não, imagina, se eu chegasse para você e falasse o seguinte, cigarro, pode ter propaganda de cigarro falando o seguinte, poxa, pensando no seu futuro, Hollywood, poderia? Poderia ter uma propaganda falando o seguinte, entre nós e você vem primeiro, caninha 51, poderia? Mas é assim, porque banco mata mais que cachaça. Banco mata mais que cachaça. Banco desfaz mais família do que vício. Banco desfaz mais família do que vício. Gente, a gente não está falando de não é uma alegoria, não é uma metáfora. É na prática. E aí, se são as regras, primeiro, eu acho que tinha que ter regras para proteger as pessoas. Aí a solução seria, obviamente, todo mundo saber o que está fazendo. Não vai saber. Não vai saber. Mas aí os bancos chegam e falam assim, não, eu gostei da ideia.
Educação financeira. Vocês sabem quem está montando todos os programas de educação financeira nas escolas do Brasil? Os bancos. Os bancos estão investindo agora no que eles chamam de educação financeira, que não é educação financeira, que, aliás, é outra coisa que é zero regulada no Brasil. Qualquer um chama de coisa de educação financeira. Meu filho chegou em casa outro dia, meu filho de 13 anos, papai, comecei a ter aula de educação financeira em casa. Falei, como é que foi? Primeira aula, o professor chegou, 20 e poucos anos, disse que já comprou uma casa enorme, já comprou 2 carros, ganhou o primeiro $1 milhão. Eu falei, filho, isso é coach, não é educador financeiro. Não acredito em nada do que ele está falando, que isso é tudo mentira. Aí ia fazer uma reclamação na escola, mas aí alguém deve ter falado, aí parece que mudaram o professor, não sei o quê. Mas é isso que está sendo vendido. Agora a pergunta é, se a gente chega para o banco e fala o seguinte, olha só, isso aqui é um fato, você não pode fazer isso. Tem esse limite. Você tem que falar isso para o cara saber o que está fazendo. Então, agora é o seguinte, tem que ter isso aqui, que nem no cigarro, nítido para todo mundo, tem que ter na entrada do banco. Antes de fazer uma coisa, tem que ter não letrinha pequena, que é aquele que você vai arrastando e aperta com corda embaixo, que você está sem paciência da internet. Tem que ter uma coisa simples. Se o banco não aceitar, é uma assunção de culpa. É o cara chegar e falar, não, eu vivo de passar os outros para trás. Porque vive. Porque vive de passar os outros para trás. Então, educação financeira é uma coisa que é útil? É, mas o que as pessoas fazem hoje não é educação financeira. É ensinar. Por isso que eu falei a história do coach, e sem querer, obviamente, existem coaches e coaches, sem querer, assim, estereotipar nenhum ofício, nenhuma profissão. Mas eu estou falando desses coaches que fazem um curso de fim de semana e que diz que vai te ensinar a ficar rico de uma maneira fácil. A educação financeira virou isso. O cara que vai te ensinar a ganhar dinheiro operando ação. Isso não é educação financeira. Isso não é educação. Isso não vai ajudar ninguém. Eu vim aqui para São Paulo, peguei o voo ali em Congonhas, eu tirei foto. Está no meu celular. Mostro para quem quiser depois. Propaganda do Itaú naquele telão, que é o seguinte, faça o melhor investimento. Invista fora do Brasil, nos Estados Unidos. Isso é o maior banco brasileiro. No aeroporto, para todo mundo. O que o Brasil fez ao longo dos últimos anos? Ele facilitou absurdamente o investimento do brasileiro, do pequeno investidor, no mercado americano. Você tem noção do que é isso? Em primeiro lugar, ele não está preparado para esses riscos. Ele não entende nada desses riscos. Porque você tem o risco cambial, você tem risco de uma economia que você não acompanha. Só que o segundo lugar, que é muito pior do que isso, porque as pessoas não entendem o que é um investimento. Investimento, gente, na ponta tem um setor da economia real. Isso significa que o dinheiro, a riqueza construída com o suor do brasileiro, da brasileira, essa riqueza, ela escoa para gerar emprego onde? Nos Estados Unidos. Porque quando você compra uma ação americana, você está financiando uma empresa americana, que produz trator, que produz, que planta alguma coisa, que produz computador. Só que isso não só, a gente facilitou isso, como agora a propaganda é o melhor investimento para fazer. Tira o dinheiro do Brasil. Itaú. No aeroporto. Então, assim, o trabalho de vocês não é um trabalho fácil. Mas as questões são simples. Simples e fácil são coisas diferentes. O sistema financeiro no Brasil, ele é o sistema financeiro mais injusto do mundo. A gente tem os maiores juros reais do mundo sem precisar ter esses juros reais. Não é uma opinião, é um fato. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tem uma lei anti-usura que é praticada, estava falando, secretário,
Hoje, eu entrei ontem à noite no site do Banco Central, você tem lá, crédito rotativo do cartão de crédito, o ranking das taxas. A taxa campeã é 1.032, 1.000 e alguma coisa por cento. É legal, está lá, no site do Banco Central. Crédito não consignado, é 800% do Crefisa, está lá. Era 1.000 e pouco. Aí teve aquela confusão do Crefisa, que foram processados, baixaram agora para 800. Cheque especial. São 32 bancos ranqueados. O número 29 e 30, com as maiores taxas, são Itaú e Bradesco. Os dois maiores bancos do Brasil que têm, falando em termos de ciência atuarial, são os que têm mais estatística para poder praticar taxa mais baixa. A gente não consegue alertar as pessoas. A gente não consegue avisar as pessoas. Os bancos, eu estava falando também, e só repetir esse pedaço, que eu acho importante, com a presença do secretário aqui, essa lei de proibir o banco de cobrar mais do que o dobro do tomada inicial, que o Desenrola falou, foi uma lei que eu propus durante a campanha. A ideia é minha durante a campanha. E aí o seguinte, o Congresso, o governo deram aos bancos uma oportunidade deles oferecerem uma outra ideia. Aí a ideia dos bancos foi a seguinte, que estava escrito no jornal ontem. A gente topa o 100% como o máximo da dívida que o cara tomou. Mas aí tudo que ele vai tendo de juros, aí soma o que ele tem da dívida. Então não tem mais limite nenhum, você vai aumentando sempre o quanto o cara tem. Olha que é fazer os outros de bobo mesmo. É imaginar que todo mundo é bobo. Então, como sugestão prática, eu acho que é isso. Seria o simples. De uma maneira simples, você ter para todo mundo que entra num banco, para todo mundo que liga para um banco, para todo mundo que vai tomar um serviço, aquelas 3 frases que vão salvar 80% dos problemas. E salvam. Porque aí, se o cara chega e fala assim, a taxa máxima que você pode ter é 3%, ao mês, por exemplo, e o cara cobra 8, o cara vai falar, olha, ele não vai cobrar 8, porque o telefone acabou de falar. Se o cara fala assim, ó, nesse programa que a gente está fazendo de financiamento para micro e pequena empresa, o máximo que pode ter isso e não pode ter seguro garantia vendido casado, o cara não vai cobrar porque está na porta. E se cobrar, eu imagino, não sou do ramo, mas vocês têm um argumento a mais para poder sustentar algum tipo de ação, algum tipo de processo contra o cara. Estava escrito ali, e ele fez. E eu acho que isso tem que ser tratado igual cigarro. Eu acho que tinha que regular a parte de propaganda também. Tem que regular a parte de propaganda, porque se oferece crédito para as pessoas para depois escravizar essas pessoas, e é uma escravidão real, verdadeira. E, por fim, lembrar que sem a gente endereçar a questão dos bancos no Brasil, todo o resto é firula. Não falta dinheiro no Brasil. A nossa produtividade é sequestrada pelo sistema financeiro e o dinheiro também. Eu lembro, todos os dias, quando vocês acordarem, lembrem-se, hoje os 4 maiores bancos do Brasil vão lucrar, não é receita, lucrar 400 milhões de reais. Não adianta ter um governo que prega diversidade, não adianta ter um governo que tem um Ministério dos Direitos Humanos com uma pessoa brilhante como o Silvio de Almeida, encontrei ele essa semana, abracei, parabenizei, Sônia Guajajara, a Marina, o Vadir, não sei o quê, e aí você vai ver o orçamento para quem está ali no governo e está em ministério, que é o ministério onde aparece o rosto preto, aparece o rosto periférico, aparece o rosto da mulher, aparece o rosto do indígena. O orçamento é 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, que não dá um dia de lucro dos bancos do Brasil. Aí você vai ver o orçamento. E me perdoe ser extremamente direto, um dos acordos que eu tenho na minha vida é o seguinte, as poucas palestras que eu dou, eu tenho que falar o que eu acho. E tudo bem se as pessoas não concordarem, mas se eu não puder ser eu, não adianta ter
o ministério, que é o ministério que os partidos, que não são os partidos progressistas, têm que ocupar para a gente ter base, aí esses ministérios, que são o dos brancos ricos, representantes das oligarquias brasileiras, terem 50 bilhões, 100 bilhões, 200 bilhões, tudo vai continuar como está. E a gente vai construir uma esperança que é vã, que é falsa, porque aparece um rosto preto, um rosto indígena, e a gente fala, caraca, finalmente tem, mas não tem recurso, não tem dinheiro. Então a gente tem que lutar contra esse sistema que sustenta tudo isso, que é esse sistema dos bancos, que é o sistema financeiro, que se alimenta da carne do trabalhador brasileiro, do tempo do trabalhador brasileiro, do suor da trabalhadora brasileira, para poder perpetuar essa injustiça que rouba os futuros de brasileiros e brasileiras para construir o futuro de Itaús e Bradescos. Muito obrigado.